Olá, caro estudante, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tenho certeza que você está melhor hoje porque você já assistiu os vídeos anteriores sobre a derivada da potência, você já refez os exercícios, você também já reviu lá a parte da derivada do produto e também os exercícios. Hoje nós vamos trabalhar sobre a derivada do quociente, ou, numa linguagem mais simples, a divisão de duas funções. Como é que a gente calcula a derivada da divisão de duas funções, né? Então, isso é um tópico bem importante, onde vai te ajudar a relembrar algumas coisas também que você já estudou lá no teu ensino médio, com umas condições que a gente precisa, então, estar falando aqui na nossa aula, beleza? Então, vamos verificar aqui que na derivada do quociente, quando você tem aí, então, a divisão de duas funções, né? Vemos aqui, ó, se as funções f e g são contínuas em um determinado ponto. Isso é importante falar porque numa divisão de duas funções, eu não posso substituir qualquer valor para x que eu vou ter uma determinada resposta. A matemática nos diz que o nosso denominador ele tem que ser diferente de zero. Então, se as funções são contínuas num ponto x0, desde que, então, se a função g de x0 ela é diferente de zero, então essa divisão aqui, ó, é possível da gente derivar. Tá bom? Então, se ela é derivável, se a minha função g de x é diferente de zero, como é que eu faço para poder calcular essa derivada? Veja que nós temos aqui, ó, o meu numerador é a minha função f e o denominador é a função g. Então, você tem derivada da primeira, ou seja, derivada do numerador, está aqui com uma linha, vezes o denominador, menos, vou repetir o numerador, que é a minha função f, sem ser derivada, veja que não tem linha aqui, ó, vezes o meu denominador, e tem uma linha, significa que eu tenho que calcular a derivada do denominador, perfeito? Que é a função g. Tudo isso dividido pelo quadrado do meu denominador, que é a função g, beleza? Algumas tabelas você pode observar que você pode encontrar, por exemplo, a minha função quociente dada por u dividido por v. Eu tenho certeza disso porque eu já pesquisei várias tabelas e elas podem ser representadas por f e g ou u e v. Então, geralmente a gente encontra assim, ó, u' vezes v menos u vezes v' dividido por v ao quadrado. Essa aqui é a nomenclatura que geralmente você vai estar encontrando aí no teu curso de cálculo ou algumas tabelas que você vai estar estudando, ok? Então, vamos lá aqui para a nossa primeira atividade, nosso primeiro exercício. Uma coisa importante na divisão é que você tem que identificar quem vai ser a tua função u e quem será a função v. Aqui eu vou usar essa nomenclatura aqui, que é mais comum nas tabelas, perfeito? Então, veja aqui, ó. Este é o primeiro passo. Veja, você tem o quociente, x ao cubo mais x à quarta, dividido por x ao quadrado menos 1. Então, veja que o meu numerador vai ser o u e o meu denominador vai ser o v. E aí, o meu segundo passo agora é, uma vez que você identificou, agora eu vou aplicar, então, a derivada do quociente e eu vou organizá-la. Veja como vai ficar. Nossa, que coisa grande, né? Mas não, esse é o objetivo do canal, de fazer passo a passo. Perfeito? Então, vamos ver aqui, ó. Está aqui a minha função u. A regra diz que eu tenho que ter u', ou seja, eu tenho que derivar a função u. Por isso que eu escrevi aqui, ó, a função u' vezes a função v, que é o x ao quadrado menos 1. Está aqui, ó, x ao quadrado menos 1, sem ser derivada. Menos, olha aqui a regra,
repete a função u sem ser derivada, tá aqui, ó, x ao cubo mais x à quarta, vezes a função v', ou seja, eu vou pegar a função v e eu vou calcular a primeira derivada. Bacana? Dividido pelo quadrado da minha função v. Então, eu vou ter aqui x ao quadrado menos 1, isso dentro do parênteses é ao quadrado. Bem, aqui eu vou aplicar a derivada da potência. Se você ainda não assistiu a nossa aula sobre a derivada da potência, eu te aconselho a ver aqui na nossa playlist, que tem vários exercícios em que eu trato sobre a derivada da potência. Assiste lá que você vai aprender, passo a passo, beleza? Continuando. X ao cubo, derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, né? Desce o expoente e subtrai de 1, mais x à quarta, desce o expoente e subtrai de 1. Então, vamos ficar com 4x ao cubo, vezes, eu vou repetir x ao quadrado menos 1, menos, repete essa parcela aqui, vezes a derivada de x ao quadrado menos 1, que é, então, 2x, dividido pelo quadrado de x ao quadrado menos 1. Perfeito? Passo a passo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a propriedade distributiva. Aqui eu vou ter, ó, 3x ao quadrado, eu vou multiplicar com x ao quadrado e também com o número 1, aqui ó, em verde e vermelho. E o 4x ao cubo, vou multiplicar o x ao quadrado menos 1, marcado aqui para você em azul e amarelo. Também eu vou fazer a distributiva, aqui x ao cubo vezes 2x e x à quarta vezes 2x também. Como é que a gente vai ficar? Quando eu faço essas multiplicações aqui, ó, essa distributiva, eu vou ficar com 3x ao quadrado vezes x ao quadrado é 3x à quarta. 3x ao quadrado vezes 1 é 3x ao quadrado. Aqui eu tenho mais vezes menos, vai gerar esse menos aqui. 4x ao cubo vezes x ao quadrado é 4x à quinta. Mais vezes menos é menos, 4x ao cubo vezes 1 é 4x ao cubo. Agora, vamos aqui para essa distributiva. X ao cubo vezes 2x, dá 2x à quarta. Mas tem um menos na frente, então menos 2x à quarta. X à quarta vezes 2x é 2x à quinta. Com o menos aqui na frente, vai ficar, então, menos 2x à quinta. Então, agora a gente vai organizar os termos semelhantes. Organizando os termos semelhantes, eu vou pegar do maior grau, 4x à quinta, menos 2x à quinta, gera este 2x à quinta. Depois vem com x à quarta, eu tenho esse e esse daqui, ó. 3x à quarta menos 2x à quarta, sobra mais 1x à quarta. Depois eu tenho aqui com x ao cubo, só tem essa parcela, menos 4x ao cubo, e depois com x ao quadrado eu tenho apenas essa parcela, menos 3x ao quadrado, dividido por, dentro do parêntese, né, ó, x ao quadrado menos 1, fecha aqui esse parênteses, eleva ao quadrado. Pronto, só isso. Tá vendo como é legal fazer passo a passo? Eu espero que você também faça assim. Vamos para o nosso segundo exemplo. Eu tenho aqui x à quarta dividido por seno de x. Aqui eu trouxe para você uma outra função, onde a gente vai estar trabalhando com a derivada do quociente. Então, o primeiro passo, como a gente fez antes, identificar quem é o u e quem é o v. Veja aqui, ó, o u vai ser o meu numerador e o v vai ser o denominador. Segundo passo, o que a gente falou antes? Aplicar a derivada do quociente e organizar. Então, aqui eu vou ter, ó, derivada do quociente, derivada de u, derivada da primeira, vezes a segunda, que é o meu denominador, menos, repete a primeira, que é o numerador, vezes a derivada da segunda, que é o denominador. Tá aqui, ó, escrevi passo a passo, dividido pelo quadrado do denominador. Então, tá aqui, ó, seno de x ao quadrado. E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou organizar. Então, qual é a derivada de x à quarta? A derivada de x à quarta é 4x ao cubo, vezes seno de x, menos x à quarta, vezes... Qual é a derivada do seno de x? A derivada do seno de x é cosseno de x, dividido por seno
de x ao quadrado. Não é o x ao quadrado, tá? Aqui eu tenho o meu denominador que está sendo elevado ao quadrado. Agora, organizando essa parcela, eu vou ter 4x ao cubo vezes seno de x, menos x à quarta vezes cosseno de x, dividido por seno ao quadrado de x. Cuidado, não é seno de x ao quadrado, é seno ao quadrado de x. Então, muita gente às vezes se confunde aqui, tem esse quadrado, pensa que esse x vai ser elevado ao quadrado também. E não é, tá bom? Vamos aqui para o nosso terceiro exercício. Eu também trouxe para você aqui um modelo de uma função diferente que a gente tem lá da regra da potência, também com função trigonométrica, tá bom? Bem, aqui eu tenho y de x é igual a e elevado a x dividido por raiz cúbica de x. Puxa vida, Robson, será que agora vai ser mais difícil? Bem, primeiramente, não vai estar mais difícil. Você tem que continuar a fazer o quê? Identificar quem é o u e quem é o v. Veja aqui, ó. Quem é o u? E elevado a x. Quem é o v? É a raiz cúbica de x. Estou fazendo a mesma coisa. E aí a gente vai estar aplicando a derivada do quociente e a gente vai organizar, que é o nosso segundo passo. Tá bom? Então, veja aqui. E elevado a x dividido... Ah, Robson, aqui não está mais aparecendo raiz cúbica de x. O que você fez aqui? Lá na nossa aula sobre a derivada da potência, eu relembrei para você que quando você tem a raiz de um determinado índice e que esse termo dentro da raiz também está elevado a uma outra potência, eu posso reescrevê-la. Então, aqui eu tenho x, está aqui dentro. Qual é a potência do x aqui dentro? É 1, né? E qual é o índice da raiz? É 3. Então, vai ser x elevado a 1 dividido pelo índice da raiz, que nesse caso é 3. O 1 é o expoente do x aqui dentro, dividido pelo índice da raiz, que é, então, o número 3. Pronto. Arrumou, agora aplique a derivada do quociente. Então, eu vou falar a mesma coisa de antes. Ó. Derivada da primeira, derivada do numerador, vezes a segunda, que é o denominador. Menos, repete a primeira, olha aqui, ó, repete a primeira, vezes a derivada da segunda, que é o meu denominador, dividido pelo quadrado do denominador. Então, organizando essa passagem aqui, o que a gente vai ter? Ó? A derivada de e elevado a x é e elevado a x, vezes x elevado a 1/3. Menos, repete o e elevado a x, eu vou derivar x elevado a 1/3. Aí, o que a gente faz? Desce o expoente e subtrai de 1. Está aqui, ó. Desce o expoente e subtrai de 1. Dividido pelo quadrado de x elevado a 1/3. Aqui eu tenho a regra da potência, né? Lá do ensino fundamental. Potência de potência. E o que a gente faz? A gente multiplica esses dois números aqui. 1/3 vezes 2 vai gerar para a gente, então, ali, ó, 2/3. Tá bom? Bem, agora a gente vai só organizar. Agora é matemática básica. Eu vou ter aqui, ó, 1/3 menos 1 vai ser, ó, menos 2/3. Aqui eu vou estar multiplicando com essa exponencial, e elevado a x. Então, eu vou ter e elevado a x sobre 3 vezes e elevado a menos 2/3. E aí, agora, como o meu denominador ele está sozinho, ou seja, x elevado a 2/3, eu vou fazer uma coisa que eu fiz lá na aula sobre derivada da potência. Você pode separar em dois termos, em duas frações. Então, eu vou ter aqui essa primeira parcela dividido por x elevado a 2/3, está aqui, menos essa segunda parcela aqui, então, também elevado a 2/3, tá bom? Pois bem, e aí aqui a gente vai ter divisão de mesma base. Então, eu vou repetir a minha exponencial, repete a base, que nesse caso aqui para a gente é x, e eu vou subtrair os expoentes. Expoente do numerador menos expoente do denominador. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou repetir o e elevado a x. Esse termo aqui, ó, vou estar repetindo a base x e subtraindo os expoentes do numerador menos denominador, tá?
E aí eu vou ter como resultado, ó, 1/3 menos 2/3 vai gerar para mim menos 1/3. Menos 2/3 com menos 2/3, aqui no expoente, vai gerar para mim menos 4/3. Perfeito? Então, veja aqui, ó, que você pode parar aí nesse resultado. Mas aí o teu professor pode pedir para você avançar um pouquinho mais, né? E aí também você pode observar que o gabarito do teu livro não tá daquele jeito ali. Então, você pode pegar esse x elevado a menos 1/3, pode colocar lá para baixo. Esse x elevado a menos 4/3, posso colocar aqui embaixo, trocando o sinal do expoente, né? Essa é a regra de potência. E aí eu posso voltar a reescrever, então, né? Eu posso reescrever a minha potência ali, x elevado a 1/3 e x elevado a 4/3, na forma de raiz. Então, eu vou ter e elevado a x dividido por raiz cúbica, ó, o índice é 3, raiz cúbica de x, menos e elevado a x dividido por 3 vezes. Opa, o numerador aqui é a potência do x, ó, e o denominador é o índice da raiz. Então, raiz cúbica de x elevado a 4. Ok? Então, essa então é a nossa resposta. Bem, nessas atividades aqui, você viu que a gente resolveu de forma passo a passo para você. Eu espero que você tenha, então, entendido o que a gente fez aqui. Se você entendeu, então, o que eu vou passar para você? Atividade para você fazer. Aqui eu vou propor para você essas 3 funções aqui, 3 divisões, onde você vai estar usando a regra do quociente. E eu coloquei para você aqui qual será a resposta que você deverá alcançar, tá bom? Então, assista essa aula novamente, pare, reveja, refaça, e essas 3 atividades eu vou deixar para você trabalhar. Se você tiver em dúvida, coloque as suas dúvidas aqui nos comentários, que eu irei responder para você. Mas coloque em prática, tá bom? Espero então aí que você tenha gostado e também deste desafio que eu estou te dando. Nos outros exercícios aí que a gente vai trabalhar, eu estarei fornecendo atividades para você também, tá bom? Então, compartilhe aí esse vídeo com quem está precisando e eu espero então que esse vídeo possa alcançar muitos alunos aí que precisam aí dessa ajuda do nosso canal Beabá Exatas. Ok? Um abraço, não se esqueça de inscrever no meu canal. Tchau!